Ninguém fala comigo olhando nos olhos. A voz dele cortou o silêncio do restaurante como uma lâmina afiada. Marina parou no meio do salão, a bandeja tremendo em suas mãos, enquanto todos os garçons ao redor baixavam a cabeça automaticamente diante do homem mais poderoso e temido de Dubai. Sheikh Zayed Al Nasser não precisava gritar para impor respeito. Sua simples presença fazia reis tremerem e empresários suarem frio. Mas quando Marina ergueu o queixo, olhou diretamente naqueles olhos cor de âmbar e disse com uma voz firme que surpreendeu até ela mesma: "Então, talvez seja por isso que ninguém te enxerga de verdade. O destino de ambos mudou para sempre. O que aconteceu depois desse encontro impossível vai te fazer acreditar que até os corações mais blindados podem ser conquistados pela coragem mais simples." Se inscreva agora no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. Marina Oliveira nunca imaginou que sua vida mudaria em um restaurante de luxo no coração de Dubai. Ela tinha 24 anos, brasileira, e estava trabalhando como garçonete no Al Faisal, um dos estabelecimentos mais exclusivos do Oriente Médio, frequentado apenas por bilionários, sheiks e celebridades internacionais. O salário era bom o suficiente para sustentar a mãe doente no Brasil e ainda guardar um pouco para realizar o sonho de abrir sua própria cafeteria um dia. Mas naquela quinta-feira, às 8 da noite, tudo estava prestes a desmoronar. O gerente Hassan reuniu todos os funcionários na cozinha com uma expressão de pânico absoluto que Marina nunca tinha visto antes. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava a gravata pela 10ª vez em 2 minutos. Prestem muita atenção, sua voz saiu baixa e tensa. O Sheikh Zayed Al Nasser está vindo jantar aqui hoje. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Marina viu o rosto de cada colega empalidecer instantaneamente. Zayed Al Nasser não era um cliente qualquer. Ele era o homem mais temido de todo o mundo árabe, conhecido por sua frieza impiedosa nos negócios e por seu temperamento explosivo. Aos 35 anos, construiu um império que ia desde tecnologia até petróleo, acumulando uma fortuna que poucos conseguiam calcular. Mas o que realmente aterrorizava as pessoas eram as histórias que circulavam sobre ele. Diziam que demitiu um chefe renomado porque o bife estava um grau acima do ponto perfeito. Outro boato contava que fechou um restaurante inteiro simplesmente porque alguém o interrompeu durante uma ligação importante. Hassan continuou com instruções precisas, que soavam mais como ordens militares. Ninguém olha diretamente para ele, ninguém fala a menos que seja perguntado, ninguém serve nada sem antes confirmar 3 vezes se está perfeito. Se ele reclamar de qualquer coisa mesmo, todos seremos demitidos no mesmo instante. Marina sentiu um aperto no peito. Ela não podia perder aquele emprego. Não agora que a mãe precisava de uma cirurgia cara. Cada centavo enviado para o Brasil fazia diferença entre vida e morte. Quando o Sheikh chegou, foi como se uma tempestade silenciosa invadisse o restaurante. Marina estava organizando taças na estação de serviço quando ouviu o burburinho diminuir até se transformar em silêncio absoluto. Ela ergueu os olhos e o viu. Zayed Al Nasser era imponente de uma forma que desafiava a descrição. Alto, ombros largos cobertos por um terno preto impecável que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Cabelos negros perfeitamente penteados, mandíbula forte e aqueles olhos cor de âmbar que pareciam atravessar qualquer pessoa que ousasse olhar na direção dele. Ele não caminhava, dominava o espaço. 2 seguranças o acompanhavam mantendo distância respeitosa, e Hassan praticamente correu para recebê-lo com reverências exageradas que beiravam o ridículo. Marina observou fascinada e horrorizada ao mesmo tempo. Havia algo perturbador na forma como todos ao redor se curvavam diante daquele homem, como se ele fosse uma espécie de rei medieval. Ela sentiu uma pontada de irritação misturada com curiosidade.
Quem ele pensava que era para exigir tanto medo das pessoas? O sheik foi conduzido à mesa mais reservada do restaurante, posicionada estrategicamente para oferecer privacidade, mas também visão completa de todo o salão. Marina tentou voltar ao trabalho, mas seus olhos continuavam sendo puxados na direção dele. Havia algo magnetizante naquela presença, mesmo à distância. Hassan designou Ahmed, o garçom mais experiente, para atendê-lo. Ahmed tinha 20 anos de casa e conhecia cada preferência dos clientes mais exigentes. Se alguém conseguiria satisfazer o sheik impossível, seria ele. Mas então aconteceu o impensável. Ahmed estava carregando a entrada especial, um prato de tâmaras recheadas com queijo de cabra e mel de acácia, quando tropeçou em um tapete que estava levemente dobrado. O prato voou pelos ares e Marina assistiu em câmera lenta o desastre se desenrolar. As tâmaras caíram no chão com um som molhado e definitivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ahmed ficou paralisado, o rosto completamente branco. Hassan surgiu do nada, parecendo à beira de um ataque cardíaco. Mas foi Zaid quem falou, e sua voz era baixa, controlada, porém carregada de algo perigoso que fez cada pessoa no restaurante se arrepiar. Incompetência, ele disse aquela única palavra como se fosse uma sentença de morte. Ahmed começou a gaguejar desculpas desesperadas, mas o sheik levantou a mão pedindo silêncio. Saia da minha frente. Marina viu Hassan puxar Ahmed pelo braço com força, arrastando-o para os fundos. Sabia o que aquilo significava, demissão imediata. Ahmed tinha 3 filhos para sustentar. Foi então que algo dentro dela se rompeu. Não era justo. Um simples acidente não merecia aquela crueldade. Antes que pudesse pensar 2 vezes, Marina se viu caminhando em direção à mesa do sheik. Cada passo parecia ecoar pelo restaurante silencioso. Ela sentiu todos os olhares cravados nela, mas continuou andando. Quando chegou à mesa, Zaid nem sequer ergueu os olhos do celular. Marina respirou fundo e disse com uma voz que tentava soar firme, mas tremia nas bordas. Boa noite, senhor. Eu vou atendê-lo esta noite. Houve uma pausa longa. Então ele levantou o olhar, e Marina sentiu o impacto daqueles olhos âmbar fixados nela. Não pedi outra pessoa. Sua voz era fria como gelo. Eu sei, Marina respondeu, segurando firme a bandeja para disfarçar o tremor nas mãos. Mas Ahmed teve um acidente, e eu sou a melhor garçonete disponível no momento. Mentira descarada. Ela tinha apenas 6 meses de experiência. Mas não ia deixar um homem perder o emprego por causa de um tapete mal colocado. Zaid a estudou por um longo momento que pareceu durar uma eternidade. Marina forçou-se a manter contato visual, mesmo quando cada instinto gritava para ela baixar a cabeça, como todos os outros faziam. Ela viu algo piscar nos olhos dele, surpresa talvez, ou curiosidade. Qual seu nome? Ele perguntou finalmente. Marina Oliveira, brasileira. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Marina esperou a explosão, a demissão, o escândalo. Mas o que veio foi completamente inesperado. Zaid apontou para a cadeira à sua frente e disse algo que fez o sangue de Marina gelar nas veias. Sente-se. Ela piscou confusa. Desculpe, eu disse para sentar. Ele repetiu com aquela voz que não aceitava questionamentos. Ninguém fala comigo olhando nos olhos. Você acabou de fazer exatamente isso. Agora quero saber quem você realmente é. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. O que ela tinha feito e o que aconteceria agora que havia desafiado o homem mais perigoso de Dubai. Marina ficou paralisada diante do pedido absurdo. Sentar-se à mesa de um cliente era contra todas as regras do restaurante. E fazer isso com o Sheikh Zaid Al Nasser era praticamente um suicídio profissional. Ela podia sentir os olhos de Hassan queimando suas costas desde a entrada da cozinha, provavelmente já planejando 1000 formas de demiti-la. Mas havia algo no olhar de Zaid que a impedia de recusar.
Não era uma ameaça exatamente, mas sim uma curiosidade intensa, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisava resolver. Com as pernas trêmulas, Marina puxou a cadeira e se sentou na ponta, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. A proximidade com o Sheik era perturbadora. De perto, ela podia ver cada detalhe daquele rosto esculpido que parecia ter sido talhado em pedra. A cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda, as linhas de expressão ao redor dos olhos que indicavam mais preocupação do que sorrisos, e aquela mandíbula tensa que sugeria controle absoluto sobre cada emoção. "Por que você não baixou a cabeça?" Zaid perguntou, indo direto ao ponto. Sua voz era diferente agora, menos fria e mais analítica. Marina respirou fundo antes de responder. "Porque olhar nos olhos de alguém é sinal de respeito no meu país", ela disse com uma sinceridade que a surpreendeu. "Minha mãe sempre me ensinou que abaixar a cabeça é para pedir desculpas por algo errado que você fez. E eu não fiz nada errado." Um silêncio tenso se instalou entre eles. Marina se arrependeu instantaneamente das palavras. Quem ela pensava que era para falar assim com um homem que podia destruir sua vida com um estalar de dedos? Mas então aconteceu algo completamente inesperado. Os lábios de Zaid se curvaram levemente, não exatamente um sorriso, mas algo próximo disso. "Interessante", ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. "Faz quanto tempo que você trabalha aqui?" 6 meses, Marina respondeu tentando manter a voz firme. "E antes disso, eu trabalhava em uma cafeteria pequena em São Paulo. Vim para Dubai porque o pagamento é melhor e minha mãe precisa de tratamento médico." Ela não sabia por que estava contando tudo aquilo para um completo estranho, ainda mais um estranho tão perigoso. Mas havia algo no jeito que ele perguntava, uma atenção genuína que ela não esperava encontrar. Zaid estudou seu rosto por um longo momento. "Você está com medo de mim", ele afirmou como um fato. Marina pensou em mentir, mas algo lhe dizia que aquele homem identificaria a mentira instantaneamente. "Sim", ela admitiu. "Todo mundo tem medo de você. E você acha que eu gosto disso?" Ele perguntou com uma expressão indecifrável. A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Ela nunca havia parado para pensar nisso. Sempre assumiu que homens poderosos como ele se alimentavam do medo que causavam nos outros. Mas agora, olhando nos olhos dele, viu algo que a fez questionar todas as suas certezas. Cansaço, uma solidão profunda que ele tentava esconder atrás daquela máscara de frieza. "Eu não sei", Marina respondeu com honestidade, "mas imagino que seja solitário viver assim." As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. O ar entre eles mudou instantaneamente. Zaid se inclinou para a frente, os olhos âmbar fixos nela com uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. "Você é muito ousada para uma simples garçonete", ele disse, e havia algo perigoso em seu tom. Marina engoliu seco. "Desculpe se fui desrespeitosa." Ela começou a se levantar, mas a mão dele se moveu rápido e segurou seu pulso. O toque foi como um choque elétrico que percorreu todo o corpo dela. "Eu não pedi para você ir embora", Zaid disse, mantendo o olhar fixo nela. "Pela primeira vez em anos, alguém falou comigo como se eu fosse uma pessoa real e não apenas um título. Sente-se." Marina obedeceu lentamente, seu pulso ainda queimando onde os dedos dele haviam tocado. O restaurante ao redor deles havia desaparecido completamente de sua consciência. Existia apenas aquela mesa, aqueles olhos âmbar e a tensão elétrica que pulsava entre eles. "O que você quer de mim?" ela perguntou com a voz mal saindo. "Honestidade", Zaid respondeu imediatamente. "Todos ao meu redor mentem o tempo todo. Dizem o que acham que eu quero ouvir, fazem o que acham que vai me agradar. É entediante e vazio. Mas você", ele apontou para ela com um gesto quase acusatório,
Você me olhou nos olhos e me disse que não tinha feito nada errado. Você defendeu um colega de trabalho sabendo que isso poderia custar seu emprego. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Marina respondeu simplesmente. Ahmed tem família para sustentar. Foi só um acidente. Um tapete mal colocado não define o valor de uma pessoa. Ela fez uma pausa e então adicionou algo que a surpreendeu. Assim como demitir alguém por um erro não define você como justo, define você como cruel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina percebeu tarde demais o que tinha dito. Acabara de chamar o homem mais poderoso de Dubai de cruel na cara dele. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Esperou pela explosão, pelo grito, pela demissão inevitável. Mas o que veio foi algo completamente diferente. Zaid começou a rir. Não era uma gargalhada estrondosa, mas um riso baixo e genuíno que transformou completamente seu rosto. As linhas duras suavizaram, os olhos brilharam com algo que poderia ser alegria, e Marina viu pela primeira vez o homem por trás da máscara. Ele era devastadoramente bonito quando sorria. Cruel, ele repetiu ainda sorrindo. Ninguém nunca teve coragem de me chamar de cruel antes. Ele se recostou na cadeira, estudando-a com uma mistura de diversão e fascínio. Marina Oliveira, você é a pessoa mais refrescante que conhecia em anos. E acaba de ganhar algo muito raro. Meu respeito. Marina piscou confusa. Não sabia como processar aquela informação. Um minuto atrás, estava certa de que seria demitida, e agora o sheik mais temido do Oriente Médio estava sorrindo para ela. O mundo havia virado de cabeça para baixo. Ahmed mantém o emprego, Zaid anunciou de repente. E você, ele apontou para Marina, vai jantar comigo. O quê? Marina quase gritou. Isso é impossível. Eu estou trabalhando. Sou seu chefe agora, Zaid respondeu com aquele meio sorriso ainda nos lábios. Comprei este restaurante há 3 meses. Então, tecnicamente, posso decidir quem trabalha e quem janta. E decidi que você vai jantar comigo. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele era o dono do restaurante? Como ela não sabia disso? E mais importante, o que exatamente estava acontecendo ali? Zaid fez um gesto. E Hassan apareceu instantaneamente ao lado da mesa, curvado e suando frio. Traga 2 menus e a melhor garrafa de vinho da casa, Zaid ordenou sem tirar os olhos de Marina. E informe a todos que a senhorita Oliveira está jantando comigo como minha convidada especial. Qualquer pessoa que a trate com desrespeito será demitida imediatamente. Hassan assentiu repetidamente e praticamente correu para executar as ordens. Marina estava em choque. Aquilo não podia estar acontecendo. Coisas assim não aconteciam com garotas normais como ela. Sheiks bilionários não convidavam garçonetes simples para jantar. Mas quando olhou nos olhos de Zaid novamente, viu algo que fez seu coração disparar. Interesse genuíno, curiosidade e talvez, apenas talvez, o início de algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O jantar mais importante da vida de Marina estava prestes a começar, e nada, absolutamente nada, seria mais o mesmo depois daquela noite. O jantar começou em um silêncio carregado de tensão que Marina podia sentir em cada fibra do seu corpo. Hassan trouxe pessoalmente os menus, suas mãos tremendo levemente enquanto colocava o cardápio de couro na frente dela com uma reverência exagerada que a deixou extremamente desconfortável. Os outros garçons observavam de longe, sussurrando entre si com olhares que misturavam inveja, curiosidade e uma pitada de medo. Marina sabia exatamente o que estavam pensando. Como uma simples garçonete brasileira, havia conseguido sentar à mesa do homem mais poderoso e inacessível de todo Dubai. Zaid nem sequer abriu o menu. Em vez disso, continuou observando Marina com aquela intensidade perturbadora que fazia com que ela se sentisse completamente exposta. Era como se ele pudesse ler cada pensamento que passava por sua cabeça, cada insegurança
que ela tentava esconder. Você está nervosa, ele afirmou com aquele tom que não deixava espaço para mentiras. Marina mordeu o lábio inferior, tentando decidir se deveria ser honesta novamente ou se já havia ultrapassado todos os limites razoáveis por uma noite. Estou aterrorizada, ela admitiu finalmente, colocando o menu sobre a mesa porque suas mãos tremiam demais para segurá-lo adequadamente. Não faço ideia do que estou fazendo aqui. Não faço ideia do que você quer de mim. E, sinceramente, não entendo por que um homem como você está perdendo tempo com alguém como eu. As palavras saíram em uma torrente descontrolada, todas as inseguranças que ela carregava desde criança derramando-se de uma vez. Zaid se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e Marina percebeu que ele estava genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Um homem como eu? Ele repetiu pensativo. E que tipo de homem você acha que eu sou, Marina? A pergunta pegou ela desprevenida, porque pela primeira vez não soava como um teste, mas como uma curiosidade real. Marina escolheu as palavras com cuidado. Você é poderoso, rico, acostumado a ter tudo o que quer. As pessoas se curvam na sua frente e obedecem cada palavra sua sem questionar. Você construiu um império e tem mais dinheiro do que eu poderia contar em 1000 vidas. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Mas eu também acho que você está cansado de tudo isso. Cansado de pessoas que têm medo de você, cansado de conversas vazias e sorrisos falsos. E por algum motivo que eu não compreendo, acha que eu posso oferecer algo diferente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Marina podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Zaid a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar, algo entre surpresa e uma vulnerabilidade que ele claramente não estava acostumado a mostrar. Você me lê muito bem para alguém que me conheceu há apenas 30 minutos, ele disse finalmente. E havia algo em sua voz que soava quase como admiração. Hassan apareceu ao lado da mesa, quebrando o momento tenso. Zaid pediu em árabe sem consultar Marina, sua voz voltando àquele tom de comando absoluto que fazia todos ao redor se moverem com urgência. Quando o gerente se afastou apressadamente, Marina não conseguiu conter a curiosidade. O que você pediu? Ela perguntou. Uma surpresa. Zaid respondeu com aquele meio sorriso que estava começando a afetar Marina de formas que ela preferia não analisar muito profundamente. Confie em mim. Confiar nele. 2 dias atrás, Marina mal sabia que aquele homem existia. E agora ele estava pedindo confiança como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas o mais perturbador era que uma parte dela, uma parte irracional que ignorava todos os sinais de alerta, realmente queria confiar. Havia algo naquele homem que ia além do poder e da riqueza, uma solidão que ela reconhecia porque carregava a própria. Por que você realmente me convidou para jantar? Marina perguntou, decidindo que já havia quebrado tantas regras que mais uma não faria diferença. E, por favor, não me diga que é porque fui a única pessoa que olhou nos seus olhos. Tem que haver mais do que isso. Zaid recostou-se na cadeira estudando-a com aquela intensidade que fazia Marina se sentir completamente nua. Você quer saber a verdade? Ele disse após um longo momento. Marina assentiu. A verdade é que passei os últimos 10 anos da minha vida cercado de pessoas que querem algo de mim. Ele começou com uma honestidade crua que ela não esperava. Querem meu dinheiro, minha influência, meu nome. Cada conversa é calculada, cada sorriso é ensaiado, cada gesto tem uma intenção oculta. Eu me tornei muito bom em identificar manipulação, Marina. Preciso ser, porque é a diferença entre construir um império e perdê-lo. Ele fez uma pausa, pegando a taça de água que Hassan havia deixado. E Marina notou que suas mãos eram elegantes, mas fortes. Mãos acostumadas a segurar poder, mas também a trabalhar. Mas você... Ele continuou voltando aqueles olhos âmbar para ela. Você não quer nada de mim.
Quando olhou para mim, não viu um sheik ou um bilionário. Viu um homem que estava sendo injusto com um funcionário e teve coragem de me desafiar, sabendo que isso poderia custar tudo. Você não tem ideia de quão raro isso é. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Pela primeira vez, compreendia verdadeiramente o peso que aquele homem carregava. Ser tão poderoso que ninguém mais o via como humano, apenas como uma ferramenta para alcançar os próprios objetivos. Isso não justifica a crueldade, ela disse suavemente, mas com firmeza. Só porque as pessoas te usam, não significa que você deve tratá-las como descartáveis. Zaid deu aquele sorriso de novo, mas dessa vez havia algo mais profundo nele. Você tem razão, ele admitiu, surpreendendo Marina completamente. Construí muros tão altos para me proteger que esqueci como é ter uma conexão real com alguém. Fico grato que você tenha me lembrado. A comida começou a chegar e Marina teve que admitir que Zaid havia pedido perfeitamente. Cada prato era uma obra de arte, sabores que dançavam na língua e combinações que ela nunca tinha experimentado. Ele a observava comer com uma satisfação que ia além do orgulho gastronômico, como se genuinamente se importasse com o prazer dela. E pela primeira vez em meses, Marina se permitiu relaxar um pouco. Eles conversaram sobre tudo. Zaid queria saber sobre o Brasil, sobre a família dela, sobre os sonhos que ela guardava em silêncio. E, surpreendentemente, ele também compartilhou. Falou sobre crescer sob pressão impossível, sobre perder os pais jovem e ter que assumir responsabilidades que nenhum garoto de 18 anos deveria carregar. Falou sobre a solidão que vinha com poder absoluto e como havia esquecido o que significava simplesmente ser ouvido. As horas passaram como minutos. O restaurante, aos poucos, foi esvaziando até que apenas eles permaneceram, perdidos em conversas que iam do trivial ao profundo. Marina esqueceu que estava sentada com um bilionário. E Zaid esqueceu que ela era uma garçonete. Eram apenas duas pessoas que encontraram algo raro e precioso, uma conexão genuína. Mas então Hassan se aproximou timidamente da mesa. Sheik Zaid, desculpe interromper, ele disse com a voz trêmula. Mas há uma situação que requer sua atenção urgente. Zaid franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. Mas algo na expressão de Hassan o fez ficar sério. O que aconteceu? É sobre a senhorita Oliveira. Hassan explicou, evitando olhar diretamente para Marina. Há pessoas na entrada exigindo falar com ela. Dizem que é urgente. Marina sentiu o estômago revirar. Quem seriam? Não conhecia ninguém em Dubai, além dos colegas de trabalho. Zaid se levantou imediatamente, sua postura mudando completamente de relaxada para alerta. Quem são essas pessoas? Ele exigiu saber. Hassan hesitou antes de responder. Dizem ser da família dela, senhor, e estão fazendo acusações muito graves. O sangue de Marina gelou nas veias. Família. A única família que tinha no Brasil era a mãe, e ela estava doente demais para viajar. Então, quem estava ali? E que acusações estavam fazendo? Ela olhou para Zaid e viu a desconfiança começando a se formar em seus olhos. O momento perfeito que haviam compartilhado estava prestes a se despedaçar. E Marina nem fazia ideia do porquê. Marina seguiu Zaid até a entrada do restaurante com o coração martelando no peito. Cada passo parecia pesar toneladas, enquanto tentava imaginar quem poderia estar esperando por ela. A mão de Zaid estava posicionada levemente em suas costas, um gesto protetor que em outras circunstâncias teria feito seu coração disparar, mas agora só aumentava seu nervosismo. Hassan caminhava à frente deles, visivelmente desconfortável com toda a situação. Quando chegaram ao hall de entrada, Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ali, conversando alto e gesticulando dramaticamente, estava seu tio Rodrigo, acompanhado da esposa Márcia e da filha Bianca.
O mesmo tio que havia desaparecido da vida dela quando a mãe ficou doente, alegando que não tinha condições de ajudar. O mesmo tio que passou anos dizendo que Marina nunca seria nada na vida e agora estava ali, em Dubai, no restaurante mais caro da cidade, fazendo um escândalo. Tio Rodrigo, Marina conseguiu dizer com a voz saindo trêmula. O que vocês estão fazendo aqui? Rodrigo se virou dramaticamente ao ouvir sua voz, e Marina viu que os olhos dele brilhavam com algo que não conseguia identificar completamente. Raiva misturada com uma espécie de ganância doentia. O que estamos fazendo aqui? Ele praticamente gritou, apontando o dedo acusadoramente para ela. Viemos buscar o que é nosso por direito. Marina piscou confusa. Do que você está falando? Márcia deu um passo à frente com uma expressão de falsa preocupação que não enganava ninguém. Marina, querida, recebemos uma ligação informando que você está se envolvendo com homens poderosos aqui em Dubai, que está usando sua aparência para conseguir dinheiro. Ficamos muito preocupados, é claro. Afinal, somos sua família. O sangue de Marina ferveu. Como ousavam aparecer do nada e fazer acusações tão horríveis? Eu trabalho honestamente, ela disse tentando manter a voz firme, apesar da raiva que crescia dentro dela. Não devo satisfação a vocês sobre minha vida. Vocês me abandonaram quando precisei. Não tem direito de aparecer agora. Bianca, que havia ficado em silêncio até então, soltou uma risada amarga. Trabalho honesto, ela repetiu com desdém. É assim que você chama sentar-se à mesa de um bilionário enquanto deveria estar servindo? Todo mundo sabe que tipo de mulher faz isso. A insinuação era clara e nojenta. Marina sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos, mas antes que pudesse responder, Zaid deu um passo à frente. A mudança nele foi instantânea e aterrorizante. O homem que minutos atrás sorria e conversava com ela havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava o Sheikh Zayed Al Nasser, na sua forma mais intimidadora, e Marina finalmente entendeu por que as pessoas o temiam tanto. Escolham suas próximas palavras com muito cuidado. A voz de Zayed era baixa, mas carregada de uma ameaça tão real que Rodrigo automaticamente recuou um passo. Vocês acabaram de insultar uma convidada pessoal minha em meu estabelecimento. Isso é algo que não tolero. Os seguranças que haviam estado discretos nas sombras agora se moveram para posições mais próximas, prontos para agir ao menor sinal. Rodrigo tentou recuperar a compostura, mas Marina podia ver o medo em seus olhos. Olha aqui, ele começou com uma voz que tentava soar autoritária, mas falhava miseravelmente. Não sabemos quem você é, mas Marina é nossa família. E temos todo o direito de protegê-la de pessoas que possam estar se aproveitando de sua ingenuidade. Zaid deu um passo à frente e sua presença era tão dominadora que Rodrigo automaticamente recuou mais. Meu nome é Zayed Al Nasser. Ele disse cada palavra carregada de poder. Dono deste restaurante e de mais 50 empresas em Dubai. E vocês têm exatamente 30 segundos para me explicar o que realmente querem antes que eu os faça ser escoltados para fora da cidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina viu o exato momento em que seu tio reconheceu o nome e percebeu o tamanho do erro que havia cometido. O rosto de Rodrigo empalideceu completamente. Márcia segurou o braço do marido com força, também reconhecendo o perigo da situação. Mas foi Bianca quem quebrou o silêncio, sua ganância superando qualquer senso de autopreservação. Marina nos deve dinheiro, ela declarou erguendo o queixo em desafio. Quando a mãe dela ficou doente, nós ajudamos com as despesas. Ela prometeu pagar de volta assim que conseguisse um emprego bom. A mentira era tão descarada que Marina sentiu náusea. Isso não é verdade, Marina disse com a voz trêmula de indignação. Vocês nunca nos deram um centavo. Eu paguei tudo sozinha, cada conta de hospital, cada remédio. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente para conseguir. Vocês não têm vergonha de mentir assim?
Rodrigo tentou uma abordagem diferente, claramente desesperado. Senhor Al-Nasser, ele disse com uma voz que tentava soar razoável, compreendo que possa haver um mal-entendido. Mas certamente o senhor concorda que uma família tem o direito de se preocupar quando uma jovem inexperiente se envolve com o mundo dos ricos e poderosos. Viemos apenas garantir que Marina está segura. Zaid olhou para Marina e ela viu a pergunta silenciosa em seus olhos. Ele estava lhe dando a chance de lidar com aquilo da forma que quisesse. E naquele momento, Marina tomou uma decisão. Não seria mais a garota que abaixava a cabeça e aceitava a humilhação. Não depois de tudo que havia conquistado sozinha. Vocês não vieram por preocupação, Marina disse, erguendo o queixo e olhando diretamente nos olhos de cada um deles. Vieram porque alguém os informou que eu estava tendo contato com um homem rico e viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vocês não se importam comigo, nunca se importaram, só querem se aproveitar. Marcia tentou protestar com lágrimas falsas nos olhos. Como pode dizer isso? Somos sua família. Família, Marina repetiu, com uma amargura que surpreendeu até ela mesma. Família estava ao meu lado quando minha mãe quase morreu e eu tinha que decidir entre comprar comida ou remédios. Família respondeu alguma das minhas ligações desesperadas, pedindo ajuda. Família apareceu no funeral do meu pai ou mandou ao menos uma mensagem de condolências. Cada pergunta era uma faca afiada, cortando através das mentiras. Rodrigo não tinha resposta e sua expressão de desconforto era evidente, mas Bianca, sempre mimada e acostumada a conseguir o que queria, não desistiu. Nós sabemos que vocês jantaram juntos, ela disse apontando entre Marina e Zaid. E sabemos que Marina está morando em um apartamento simples enquanto trabalha aqui. Claramente ela está escondendo o dinheiro que conseguiu. Zaid deu uma risada curta e completamente sem humor. Então vocês assumem que, porque jantei com Marina, ela automaticamente me deve algo? Ou que eu lhe dei dinheiro? A lógica de vocês revela muito sobre seu próprio caráter. Ele fez um gesto e seus seguranças se aproximaram mais. Vocês têm 10 segundos para sair do meu estabelecimento antes que eu chame a polícia e os acuse de extorsão. Isso não vai ficar assim, Rodrigo ameaçou enquanto era escoltado para a saída. Vamos contar para todo mundo que tipo de pessoa você realmente é, Marina. Vamos expor sua verdadeira face. As ameaças ecoaram pelo corredor enquanto os seguranças os empurravam firmemente para fora. Quando finalmente ficaram sozinhos, Marina sentiu as pernas fraquejarem. Todo o estresse e a adrenalina da situação a atingiram de uma vez. Zaid a segurou antes que ela caísse, seus braços fortes e reconfortantes ao redor dela. Está tudo bem, ele murmurou, segurando-a com uma gentileza que contrastava completamente com a frieza que havia demonstrado momentos antes. Eles se foram. Mas Marina sabia que não estava tudo bem. Rodrigo havia feito uma ameaça clara e, conhecendo seu tio, ela sabia que ele cumpriria. Ele espalharia mentiras sobre ela, destruiria sua reputação, faria tudo ao seu alcance para se vingar. Desculpa, ela sussurrou com lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Desculpa por trazer esse problema para você. Zaid segurou seu rosto entre as mãos, obrigando-a a olhar para ele. Você não tem nada pelo que se desculpar, ele disse com uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. Nada do que aconteceu foi culpa sua. E eu não vou deixar ninguém machucá-la. Entendeu? Ninguém. Marina assentiu, incapaz de formar palavras. Naquele momento, olhando nos olhos âmbar de Zaid, ela percebeu algo aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Estava se apaixonando por aquele homem. E isso mudaria tudo. Os dias seguintes foram uma tempestade que Marina nunca imaginou enfrentar. Rodrigo cumpriu sua ameaça de forma ainda mais cruel do que ela havia previsto. Ele criou perfis falsos nas redes sociais, espalhando mentiras sobre Marina, dizendo que ela estava se aproveitando de homens ricos em Dubai e que havia abandonado a própria mãe doente no Brasil.
As postagens se espalharam rapidamente. E logo, Marina estava recebendo mensagens de ódio de pessoas que nunca havia conhecido. O pior aconteceu quando as notícias chegaram ao Brasil. Marina recebeu uma ligação desesperada da mãe, que havia sido abordada por vizinhos perguntando sobre as acusações. Ouvir o choro da mãe do outro lado da linha partiu o coração de Marina em 1000 pedaços. Ela tentou explicar a verdade, mas as palavras pareciam inadequadas diante de tanta dor. Como explicar que estava sendo destruída por ganância e inveja? Marina pensou em desistir. Talvez fosse mais fácil simplesmente voltar para o Brasil, esconder-se das mentiras e tentar reconstruir sua vida longe de tudo aquilo. Mas então Zaid apareceu em sua porta. Era noite e ela estava sentada no chão do pequeno apartamento, cercada de lenços usados e com o celular desligado, porque não aguentava mais as mensagens cruéis. Quando abriu a porta e o viu ali, tão fora de lugar naquele corredor simples, com suas roupas caras e presença dominadora, algo dentro dela se quebrou. Zaid entrou sem pedir permissão, fechou a porta atrás de si e simplesmente a abraçou. Não disse nada por um longo tempo, apenas a segurou enquanto ela chorava no ombro dele. E naquele abraço silencioso, Marina encontrou mais conforto do que em 1000 palavras. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu rouca e quebrada. "Eu não aguento mais", ela sussurrou. "Eles estão destruindo tudo, minha reputação, meu trabalho, até minha mãe está sofrendo por causa disso." Zaid a afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. "Então pare de deixá-los vencer", ele disse com uma firmeza gentil. "Lute, Marina. Mostre ao mundo quem você realmente é." "Mas como?" Marina perguntou desesperada. "Ninguém vai acreditar em mim contra eles." Zaid sorriu, e havia algo perigoso naquele sorriso. "Você esquecer que tem aliados agora", ele disse puxando o celular do bolso. "E alguns desses aliados têm recursos consideráveis." Nas 48 horas seguintes, Marina viu o poder de Zaid em ação de uma forma que nunca havia imaginado. Ele contratou investigadores particulares que descobriram que Rodrigo tinha um histórico de fraudes financeiras no Brasil. Encontraram provas de que Márcia havia falsificado documentos para conseguir benefícios do governo. E descobriram que Bianca estava em Dubai com visto de turista vencido, tecnicamente uma imigrante ilegal. Mas Zaid não parou por aí. Ele usou suas conexões na mídia para contar a história real de Marina. Como ela havia trabalhado incansavelmente para sustentar a mãe doente, como havia vindo para Dubai em busca de uma vida melhor através de trabalho honesto e como estava sendo perseguida por familiares gananciosos que queriam se aproveitar de seu sucesso. A narrativa mudou completamente. Rodrigo, Márcia e Bianca foram expostos publicamente. As mentiras que haviam espalhado se voltaram contra eles com força tripla. Enfrentaram um processo por difamação e Bianca foi deportada de Dubai. Marina deveria ter sentido satisfação com a vingança, mas tudo que sentiu foi um vazio cansado. Ela não queria destruir ninguém, apenas queria viver sua vida em paz. Zaid percebeu a tristeza nela. Uma noite, ele a levou para um lugar especial, uma cobertura que ele possuía no topo de um dos prédios mais altos de Dubai. Do terraço, podiam ver a cidade inteira iluminada como um mar de estrelas. "É lindo", Marina sussurrou maravilhada. Zaid ficou ao lado dela observando não a cidade, mas seu rosto. "Você perguntou uma vez por que eu a convidei para jantar", ele disse quebrando o silêncio. "Disse que foi porque você me olhou nos olhos, mas não foi só isso." Marina se virou para olhá-lo, o coração acelerando. "Então o que foi?" ela perguntou com a voz mal saindo. "Foi porque quando olhei de volta", Zaid disse, dando um passo mais perto, "vi alguém que me fez querer ser uma pessoa melhor. Você me desafiou, me confrontou, me fez questionar tudo o que eu havia me tornado. E pela primeira vez em anos, me fez sentir que não estava sozinho." Ele pegou a mão dela entrelaçando os dedos.
Eu me apaixonei por você, Marina Oliveira, pela sua coragem, sua bondade, sua força. E sei que é muito cedo, sei que passamos por muita coisa, mas não posso mais fingir que não sinto isso. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu também me apaixonei por você, ela admitiu com um sorriso tremendo nos lábios. Mesmo quando tentei não me apaixonar, mesmo quando me disse que era impossível, meu coração não me ouviu. Zaid sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que transformava completamente seu rosto, e então ele a beijou. Foi um beijo que continha todas as emoções que haviam compartilhado. O medo, a raiva, a esperança, o amor. Quando se separaram, Marina estava sem ar, mas sorrindo de uma forma que não sorria há anos. "O que fazemos agora?" ela perguntou. Zaid puxou-a para seus braços, olhando para a cidade iluminada. "Agora", ele disse, beijando o topo da cabeça dela, "vivemos, construímos algo real juntos, enfrentamos os desafios que vierem, mas os enfrentamos lado a lado e nunca mais abaixamos a cabeça para ninguém." Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Marina. Ela continuou trabalhando no restaurante, mas agora como gerente assistente, uma promoção que Zaid fez questão que ela merecesse por seus próprios méritos. Conseguiu trazer a mãe para Dubai, para um tratamento médico de primeira linha que finalmente a curou completamente. E lentamente construiu uma vida que nunca havia ousado sonhar. Zaid também mudou. Os funcionários notaram que ele sorria mais, que era menos severo em suas exigências. Ainda era um líder poderoso e respeitado, mas havia uma humanidade nele que não existia antes. E todos sabiam que a mudança tinha um nome: Marina. Um ano depois do jantar que mudou tudo, Zaid a levou de volta ao mesmo restaurante, para a mesma mesa onde tudo havia começado. Marina estava confusa, mas foi junto. Quando se sentou, viu que havia um único prato sobre a mesa coberto com uma tampa de prata. "O que é isso?" ela perguntou rindo. Zaid se ajoelhou ao lado da mesa e o coração de Marina parou. Ele ergueu a tampa, revelando não comida, mas um anel deslumbrante. "Marina Oliveira", ele disse com aquela voz que ela havia aprendido a amar. "Você me ensinou que olhar alguém nos olhos é a forma mais pura de respeito. E eu quero passar o resto da minha vida olhando nos seus olhos e vendo o futuro que construiremos juntos. Casa comigo?" Marina não conseguiu falar, através das lágrimas de alegria. Apenas assentiu repetidamente até conseguir sussurrar um sim entrecortado. O restaurante inteiro explodiu em aplausos, todos os funcionários testemunhando o momento mágico. E quando Zaid a beijou, Marina soube que havia finalmente encontrado seu lar. Não em um lugar, mas em uma pessoa. Alguém que a via exatamente como era e a amava por isso. Alguém que ela havia ensinado a ver além do poder e da riqueza. E juntos provaram que os melhores romances começam quando duas pessoas decidem se enxergar de verdade. E assim termina a história de Marina e Zaid, uma história sobre coragem, amor verdadeiro e o poder de olhar alguém nos olhos e ver sua essência real. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa jornada, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Toda semana trazemos histórias inspiradoras de amor, superação e coragem que vão tocar seu coração e te fazer acreditar que os finais felizes existem para quem tem coragem de lutar por eles. Não perca as próximas histórias incríveis que preparamos especialmente para você. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo capítulo chegar. Muito obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui significa tudo para nós. Até a próxima história.